dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um podcast, o Radar Visão, e hoje com a presença especial, ela que é jornalista, assessora de comunicação da Prefeitura Municipal de Carpina, e é satisfatório demais a gente conhecer um pouco da história dela e saber quais as posições dela no sentido jornalístico e, sobretudo, da comunicação. Satisfação receber a Aline Mello aqui no nosso programa. Muito obrigada, estou muito feliz. Conversar é comigo mesmo, especialmente sobre jornalismo, então vai ser um prazer. Ô Aline, muitas pessoas já te conhecem, sobretudo aqui na região, porque você faz muito trabalho para a Prefeitura de Carpina. Sua imagem aparece constantemente nas redes sociais da Prefeitura e as pessoas passaram ali a acompanhar, ver seu talento, ver que a gente sabe que você é uma pessoa de Carpina, a gente vai conversar sobre isso também. Mas antes da gente aprofundar nesses detalhes todo, a gente gostaria de saber um pouco da história de Aline. A Aline, a gente vê aqui que é uma pessoa bem jovem, né? Mas já tem um talento grandioso e aparece aqui na comunicação da Prefeitura de Carpina. Algumas pessoas perguntam quem é essa jovem, talentosa. Mas Obrigada. antes da gente aprofundar, eu queria que você deixasse aqui quem é a Aline e como surgiu aí na comunicação. Então, eu tenho 22 anos, nasci em Recife, mas só fiz nascer. Morei a minha vida toda aqui em Carpina, cresci em Carpina, estudei em Carpina. Sempre fui uma criança que gostei muito de escrever, de televisão, de falar, de me apresentar em público, e tudo isso pesou muito na minha decisão futura de escolher jornalismo como profissão. Eu terminei a graduação agora em dezembro de 2025, já tenho a colação de grau. Estou hoje como assessora de imprensa na Prefeitura de Carpina, mas já atuei também como repórter na CBN Recife, repórter estagiária. Eu faço questão de citar essa experiência porque foi muito rica para a profissional que eu sou hoje. Eu aprendi muito, evoluí muito, mesmo muito nova, eu tive contato com grandes experiências, então foi muito especial para que hoje eu tivesse a segurança de atuar na prefeitura e em tudo que eu faço também profissionalmente. Ô, Aline, apesar de ser tão jovem e ter já uma experiência muito boa na comunicação, o que te incentivou a entrar na comunicação? Eu acredito que você já conseguia falar muito bem, mas sempre tem um detalhe ou outro que faz com que você queira aquele direcionamento naquela sua profissão. Eu sempre consumi muito televisão, então eu tinha minhas referências, minhas inspirações, que dava vontade de fazer parte daquilo. E quando eu cheguei no ensino médio e comecei a pensar no vestibular, eu entendi muito bem a importância do jornalismo para a sociedade, né, levando informação para a população, porque é sobre transparência, é sobre você trazer conteúdo de valor, de qualidade para as pessoas. E aí, naquele momento, foi muito importante para que eu entendesse a importância da profissão e que unia com o que eu mais gostava de fazer na vida, que era falar e escrever. Escrever. Então, foi o útil ao certo, ao agradável, e foi muito, muito certeiro, assim, eu nunca tive dúvida. Eu vi uma frase esses dias que fala assim, que o artista é a criança que insistiu. E aí, quando você pensa em alguém que trabalha com comunicação, com arte de modo geral, é essa criança que fez questão, sabe? De chegar a esse sonho, de concluir esse sonho. E eu me vejo muito nesse lugar. Eu fui uma criança muito sonhadora, que quis muito isso. E hoje eu sou muito feliz com o que eu faço por conta disso. E já tem um reconhecimento, né? Como eu falei anteriormente, apesar de ser bem jovem, mas já tem uma comunicação muito incisiva aqui na cidade. E se você parar para observar, Carpina ela é diferente com relação à comunicação. Carpina, desde que foi Carpina, ele sempre se destaca na comunicação. A gente tem bons comunicadores em Carpina. Carpina é uma fábrica de comunicadores, não é verdade? Sim, eu tive o prazer de trabalhar com Elielson na CBN também, especificamente na época das eleições de 2024, 2025. Sim. Eu fui pro blog dele, mas já tinha contato com ele na CBN também. Você E trabalhou no ele, blog dele, Elson? na época das Na época. eleições, sim. Sim.
mas já tinha contato com ele, já conhecia por conta da CBN, porque o blog é associado. É um profissional que eu admiro muito, que cresceu muito, né? Aqui de Carpina, e Sim, tá mostrando aí que o pessoal do interior pode chegar longe. Ele é uma grande verdade. referência disso. Fora outros nomes Que maravilhosos já que a gente tem passaram aqui, por aqui, exatamente. verdade. Outra pessoa daqui de Carpina também, Romualdo, que tá na parte de Romualdo esportes, Marques, exatamente. Fora os tenho a comunicadores honra que de continuam conhecê-lo. na região e que são muito bons no que fazem, né? Profissionais muito seguros, inteligentes. Você é um deles, inclusive. Obrigado, obrigado. Ô Aline, o que é que tu acha que isso deve... A água de Carpina, ela é talentosa, a água é boa para comunicação, É uma peculiaridade, né? É difícil não de é? explicar. O que é que tem em Carpina que se formou tantos profissionais da comunicação Verdade. bons? Você, pelo fato de não ter nascido em Carpina, mas é uma carpinense, entendeu? Sim, sim. Nasceu no Recife, mas sua família é toda de Carpina, né? Toda de Carpina. E assim, as suas raízes é em Carpina, então eu acho que tem alguma coisa diferente. Não sei se é a água, entendeu? Eu acredito É, que seja tem a que água. investigar isso aí, o que é que tá É acontecendo, verdade, né? porque a gente exporta aí bons comunicadores. Na rádio mesmo, eu trouxe recentemente aqui também Ramos Calói, que fala de cultura na rádio Alternativa FM, mas não só ele, tem Francisco na Sim, Carpina FM, no grande programa nome. Francisco, tem Edinaldo Tavares, tem Maílson, e outros, e outros, e Nailson. outros. Eu não vou nem falar aqui porque eu posso correr o risco de esquecer de alguém. Mas Carpina realmente é diferenciado. É diferenciado e como assessora de imprensa na prefeitura, eu tenho a oportunidade de conhecer e estar bem pertinho de muitos desses profissionais. E eu vejo que o pessoal que pode acompanhar, né, nos portais, nos blogs, podem até imaginar, mas tenho certeza que é ainda melhor do que eles acompanham. Profissionais que vão a fundo na informação, que se importam com o que fazem. Então é bonito de se ver. Eu fico muito feliz de vir de um lugar que é tão frutífero para a área da comunicação. Muito bem. E ainda continuando falando da questão de bons profissionais, eu não posso deixar de falar das pessoas que convivem e são apresentadores aqui do Estúdio Visão. E todos eles são de Carpina também. A gente tem a Alessandra Brasil, Tiago Freitas, Thaís Araújo, Jennifer Rocha, entendeu? E Peruca também passou um tempo conosco aqui também, que é um excelente profissional, Conheço na bem. qual eu quero mandar um abraço, que eu gosto daquele camarada de graça. Manda outro. Eu sou fã daquele cara, muito bom. E é um dos podcasts que eu assisto. Onde ele passa, eu acompanho os podcasts de Peruca. Então, assim, aqui também, o Estúdio Visão, quando ele foi aberto, a gente trouxe uma qualidade também de bons profissionais, tanto na área que ele exerce, mas também na comunicação. Então, você veja, o Visão também trouxe aí outros comunicadores que estão também se destacando. Então tem algo diferente, Carpina. Se alguém queira pesquisar aí, mas É, fazer um artigo científico sobre pode isso. aprofundar, porque Carpina tem muita gente boa, entendeu? E a Aline, ela chegou a trabalhar na CBN através de Elielson Lima, né? Não, foi Não, através de Elielson, não. não. É, Trabalhou na época da, das eleições. isso, depois que eu já estava na CBN, foi que eu conheci Elielson, descobri Sim, depois que ele era de Carpina. A minha entrada, graças a Deus, na UFPE, a gente tem um bom acompanhamento com relação a estágios, né? Estão sempre divulgando as vagas. Então, quando eu cheguei, a partir do terceiro período, que é quando a gente pode começar a estagiar, eu já saí mandando currículo para todo canto possível, né? Da CBN Recife, a Folha de Pernambuco, até conseguir uma oportunidade. E entrei bastante nova, né? Fiquei 1 ano e meio mais ou menos na CBN. você foi para Depois, estagiar na isso, CBN. fui repórter estagiária. Como foi a experiência ali na CBN? Tem grandes profissionais. Exatamente. Foi um negócio que pediu muito de mim, né? Porque imagina, você tem 19 anos, É, nunca teve experiência nenhuma com essa área, só assistia, consumia, imaginava, mas nunca tinha tido essa parte prática. Então foi um desafio muito grande, mas é aí que entra a parte do gostar, né? Quando é, você se interessa pelo que você faz, trabalhar com isso se torna até mais fácil. verdade. Então eu tive grandes oportunidades lá dentro, mas até chegar nas grandes oportunidades eu comecei no baixinho, né? Escrevendo pautas mais cotidianas, até chegar naqueles assuntos de maior destaque. Qual era a tua função lá no estágio? Era escrever as pautas para os repórteres ou você também fazia pauta para você apresentar? Eu ficava na redação, a gente tinha a editora, né, Daniele Monteiro, que passava todas as pautas do dia para todos os repórteres e estagiários também.
E aí, com aquelas pautas, tinha que produzir todo o material, né? Desde a própria redação, o próprio texto, até a parte de locução. E aí, às vezes, acontecia de precisar entrar ao vivo também, né? Seja nacional, porque é uma rádio de rede, ou local também. Dava trânsito, é um trabalho completo de rádio mesmo. Ah, mas você atuava também no Sim, jornalismo. sim, Chegasse a 100%, entrar ao vivo 100%. alguma vez? Várias vezes, inclusive com pautas bem, bem difíceis e polêmicas, né? Por exemplo, uma que eu me recordo é de Deolane Bezerra, eu estava nesse Sim, caso também. Teve um bem difícil de Rodrigo Carvalheira, que ele foi acusado de estupro. sim. Eu estava na porta da delegacia lá quando ele foi preso. Foram experiências bem. Entrevistando mesmo. Exatamente. Muito E entrando bom, ao vivo. muito bom. E dessas experiências, qual a mais marcante? Essas duas? Não, porque veja só, o que eu mais gosto no jornalismo, eu acho que o pessoal hoje na Prefeitura de Carpina pode acompanhar essa minha empolgação também, é quando se trata de cultura, de entretenimento, eu gosto muito de festividade. E aí, nem foi em festividade, mas eu sou extremamente fã do Alto da Compadecida. Já assisti esse filme diversas vezes, me arrisco a dizer que mais de 50 vezes. Bom gosto, porque é muito bom. Eu amo. Foi a minha infância, foi resumida assim, a chegar na escola e colocar o Auto da Compadecida para assistir com a minha avó. E eu tive a oportunidade de fazer a cobertura na pré-estreia do Auto da Compadecida 2, que aconteceu em Recife. Eu tava lá, conversei com o Celton Mello, com o Matheus também, que faz João Grilo, Virginia Cavendish. Para mim isso foi inesquecível. Até hoje, quando eu lembro, eu fico com um sorriso enorme no rosto. Foi uma experiência maravilhosa para mim. Marcou. 100%. Foi o que a CBN trouxe de mais marcante para a Aline durante Foi, esse foi, eu tempo. nunca vou esquecer. 1 ano e meio de estágio. 1 ano e meio. Caramba, muito bom, muito bom. E durante esse período todo, você estagiou. E como é que veio para a Prefeitura de Carpina? Ter esse período, né? É. Você, claro, se destacou, obviamente, mas como é que foi o diálogo ali para chegar até a Prefeitura? Porque você deixar a CBN, você tem que ter uma proposta muito boa, Sim, interessante. sim, sim. Tá trabalhando em casa, né? Exatamente. O pessoal questiona hoje não mais, né? Mas no início era uma dúvida. Tu vai sair da redação para ir para assessoria de imprensa, ficar, né, mais escondida, assim, de certa forma. Mas eu sou muito segura nas minhas decisões com relação a tudo que envolve carreira, vida profissional. Quando eu estava já com mais de 1 ano, né, na CBN, eu entendi que o meu ciclo ali estava se Se encerrando. encerrando. Até porque era um estágio. Sim, Eu precisava dar um próximo passo, né, à frente. Já tinha várias experiências lá dentro e queria muito conseguir outra experiência, outra oportunidade, contato com outra função, enquanto eu ainda estivesse na universidade, porque eu comecei na prefeitura fazendo ainda jornalismo, né? Não tinha me formado ainda. Então, quando surgiu a oportunidade na prefeitura, eu não pensei duas vezes antes de ir, tanto para ter contato com a assessoria de imprensa, mas também porque eu estava acompanhando as redes sociais da prefeitura e eu acho que o trabalho que hoje a comunicação da prefeitura está fazendo é revolucionário, não sim. só em Carpina, mas na região É também. diferente. É diferente pela qualidade, né, dos vídeos, das informações, da transparência que existe para com a população. Então isso chamou minha atenção, eu precisava voltar para Carpina também, então foi É aquela coisa de trabalhar em casa, né? É bem exatamente, melhor. Às exatamente. vezes você começa a medir ali, é uma oportunidade muito boa. E começa a aparecer. Eu não sei se o diálogo era de fato Eu nem esse, sabia, nem sabia. mas recebeu o convite. Eu ia ficar só na assessoria Ou de imprensa, mas aí acaba que no meio do processo, assim, já trabalhando, foi que começou esse contato com as redes sociais. alguém lhe viu lá? Como é que foi essa transição? Você Então, botou o currículo? botei currículo, como eu disse, eu estava de olho já, né, na comunicação, percebi que existia uma estrutura, uma organização, busquei saber quem que era a pessoa que estava ali na comunicação, que eu podia enviar o meu currículo. Eu tenho um portfólio com vários trabalhos, né, de textos a vídeos, então fui chamada para uma entrevista e agora estou aqui na prefeitura. Muito bem. Como é que funciona o teu trabalho lá exclusivamente? Você vai para a Secretaria de Comunicação, chega na secretaria, tem a pauta, você monta a pauta. Como é que você elabora todo aquele seus projetos de vídeo? Sim. Como é que funciona? Hoje a comunicação da prefeitura não é uma secretaria, é uma gerência. É uma gerência, né? Isso, funciona na própria prefeitura, né? É,
O meu trabalho, ele, na verdade, na maioria do tempo é muito mais por trás dos vídeos do que na frente. Às vezes o pessoal pensa que eu tô só ali naquela parte das redes sociais, mas é É, muito mais na assessoria de imprensa mesmo. Então é fazendo releases para mandar para a imprensa, né, que são aqueles textos com informações, divulgação das ações da prefeitura e também divulgação de eventos, enfim. E tem toda a produção das redes sociais também, né? Desde informações que vão para os cards, que são em artes, quanto para os próprios vídeos, né? Sem contar que a gente hoje, né, não só eu, mas toda a equipe de comunicação, que inclusive é muito boa, quero falar um pouquinho dele já já. que é importante É também. muito Eu acho que o importante. sucesso também do jornalista é a equipe, né? Sim, sem sozinho não tem como fazer um bom trabalho, não. Precisa do pouquinho de cada um. Hoje a gente trabalha muito mais fora do que dentro da sala da gente da comunicação, né? Sempre nas secretarias, cobrindo evento, mostrando ações, indo para a zona rural também, que tem muitas ações hoje na zona rural. Tem um trabalho bastante externo cobrindo ações e eventos também da prefeitura. Aí, aproveitando o gancho para falar sobre o pessoal, a gente tem uma equipe muito boa, diariamente comigo ali, que trabalha mais próximo. A gente tem Paulinho, que é storymaker, Rogério, que é fotógrafo, tem Kaline, que acompanha a prefeita, mas está sempre com a gente também, aparece nos vídeos. Tem Gui, que acompanha o Gui, deputado, é maravilhoso, né? Um Gui é talento gente boa demais. demais. E ele tem uma habilidade com redes sociais que é E que incontestável. vai estar aqui também no nosso Oba, podcast, que já, a merecido. gente já fez o convite, só está alinhando a questão da agenda. Mas é bom demais. Gui também é um cara que se destacou muito também, Muito. trabalhando na política, mas tem muita gente boa, né? Muita gente. E a equipe é grande, né? Tem outras pessoas também. Temos Bruno, que é responsável pela maioria dos vídeos que hoje o pessoal vê no feed, né? Aqueles vídeos bem com muita Sim, muito qualidade. quali... É. Quem é a pessoa? Bruno Bruno. Queiroz. Bruno. Temos Rick Lira, que entrou recentemente agora também, né? Na Rick. comunicação. Rick Isso, Lira. Conheço o Rick também. isso. Um baita, é bem talentoso também. É uma equipe boa. Fora E as equipes de designs também, né? O pessoal que está sempre aí atento, é uma equipe grande para fazer uma comunicação importante, porque quando a gente pensa em comunicação de prefeitura, não é só sobre divulgar as ações, é sim, sobre informar a população e mais uma vez eu toco nesse ponto da transparência, né? é, A população precisa acompanhar, precisa ter ciência de tudo que está acontecendo e é através das redes sociais, da comunicação de modo geral, que as pessoas têm acesso a isso. Então é um trabalho muito importante. é verdade. E além da imagem, a gente também acompanha a sua voz. A gente acompanha no carro de som, nas rádios, entendeu? Sim. Como é esse trabalho também de elaborar texto para gravar para rádio, para carro de som, de ações da prefeitura também, né? É, é aí que vem a importância de todos os conhecimentos técnicos que a faculdade me deu, né? Porque cada um é um modelo diferente. Para se comunicar na rede social é um estilo, é um modelo de texto. Quando vai só pro som, né? Seja para rádio, para carro de som, é outro modelo também que a gente chama de spot, com um esqueleto de texto ali elaborado de forma mais direta, porque precisa ser objetivo para quem está ouvindo ali. E aí, essa questão do áudio é esporádica, né? Quando precisa de alguma informação que vai ter um destaque maior, a gente faz sempre esse reforço com as rádios e nas ruas também com carro de som. Aí você se formou na Universidade Federal de Pernambuco. Isso, na UFPE. Em dezembro apresentei meu TCC e já já tem a colação de grau. É agora nesse ano. Agora em março. E como é a experiência dos professores? A federal, ela é uma faculdade que prepara muito a gente para o sentido social da comunicação, do jornalismo, né? E isso é muito interessante porque traz para a gente um repertório social, de modo geral, muito bom para nossa atuação, porque a gente sabe que, quanto jornalista, a gente vai estar sempre com o público, com as pessoas, com diferentes situações e contextos. Então, é uma formação que, para além de questões técnicas, né, do funcionamento do jornalismo, de toda a parte mais técnica, é muito do social também e da comunicação de um modo geral. Então é um curso bastante interessante. Eu tenho muito orgulho de ter vindo da UFPE, era um sonho de infância. É uma das universidades mais respeitadas. Respeitada, é Exatamente. Então eu tenho um verdade. orgulho muito grande Quando disso. passou ali na prova, Meu Deus do céu. sabia que o futuro já estava garantido, né? Amém, amém. Né? Muito Foi. bom. E você da comunicação, obviamente, deve se espelhar em alguém, né? Quem a Aline consegue se espelhar aí e trazer um pouco dessa história de alguém que já tem história para a sua vida no dia a dia,
na comunicação? Então, como eu falei, eu sou uma consumidora fiel de televisão, então eu cresci assistindo especialmente aos telejornais da Globo, Da né? Então a gente Globo. tem os grandes nomes, mas eu vou destacar aqui pessoas que, para mim, inclusive eu tive até a oportunidade de conhecer já e que são grandes referências da Globo Pernambuco, por exemplo, Bianca Carvalho, que é um Bianca. fenômeno, né? Bianca. Tem Luna Markman também, que inclusive esteve na minha banca do TCC. Ela é uma jornalista que gosta muito de cultura, de entretenimento, de festividades. Então, como é uma área que eu tenho um carinho também, que eu gosto bastante. E temos grandes jornalistas também que, para mim, são referência. Da própria CBN tem a Cássia Godoy, que eu acho ela maravilhosa, inteligentíssima. São profissionais que eu admiro muito. E traz essa essência de cada um pouco de cada um para o dia a dia, né, Isso. Aline? E vai amadurecendo cada vez mais na comunicação e trazendo essa relação de outros bons profissionais para a gente ir aprimorando cada vez mais. E perceba que são todas mulheres, né? Então tem esse Verdade, padrão aí. verdade. As mulheres vêm aí dominando com frequência o seu espaço devido, né? Seu espaço devido. Muito bem, Aline. E a Aline também, dentro dessa comunicação toda, você também trabalha na questão das festividades do município, né? Como é que é lidar com essa questão da festividade? Você que traz aí, está sempre presente, na verdade, nos eventos do município. A gente acompanha o São João, apesar de ser a gestão ser bem recente, a nova gestão, ele vem com um modelo diferente de fazer gestão. E aí nas festividades a gente já acompanha o rosto de Aline. Nos eventos você fica responsável pela comunicação também do evento. Isso. O pessoal que acompanha, provavelmente só acompanha as minhas entrevistas, né, que eu tenho o prazer de fazer com o pessoal, com os artistas, mas o trabalho é bem intenso nos bastidores ali, por trás dos camarins, estou sempre acompanhando a imprensa, e aí tem toda a preparação antes também, né, tanto pensando nas entrevistas, das perguntas, enfim, mas no dia a gente faz todo o acompanhamento da imprensa, né, para receber, aí porque é sempre uma loucura. Aí o produtor chega, vai falar com o produtor para saber como é que vai ser o acompanhamento. É complicado? Falar com o produtor? É. Depende muito da produção Da do produção. artista, né? Tiveram excelentes casos que foi super tranquilos, mas tem outros que são mais exigentes. E aí exige um pouquinho mais de insistência, de paciência, jogo de cintura também, né? É muita gente ao mesmo tempo, a imprensa toda quer receber esse atendimento e eu quero muito atender todos. Então, às vezes existe esse pulso firme assim para conseguir lidar bem com a situação, mas eu tenho muito prazer em trabalhar em festividade, então isso ajuda a deixar as coisas um pouco mais calmas também. Então, se eu fosse citar assim um ritual, é chegar, receber a produção do artista, especialmente o assessor do cantor, né? É. Para saber se vai ter atendimento à imprensa, depois me comunico com a imprensa. Às vezes tem entrada ao vivo para a live da prefeitura, as entrevistas, e assim a gente vai até a última música da festividade. Aí já passou um ano de gestão. Teve algum artista que você sempre quis entrevistar, tirar uma foto e teve essa oportunidade durante o seu trabalho aqui como jornalista e comunicadora? Sim, não preciso nem pensar duas vezes. Luan Santana foi meu maior ídolo na infância. Eu acho que toda menina, assim, mais ou menos da minha idade, talvez se identifique, porque ele foi um grande fenômeno, né? Especialmente ali em Sim. 2012 e tal. E eu era muito fã dele, muito, muito, muito fã dele. Então eu fiquei muito nervosa pra falar com ele, admito. Era uma pessoa que eu já gostava muito, que eu acompanhava muito, então não tem como misturar um pouco do pessoal também, né? Mas ali é manter o profissional e conseguir falar, mas eu fiquei extremamente feliz, foi uma grande realização. Ele me marcou, assim, dos artistas que eu já tive a oportunidade nesse tempo. A Prefeitura de Carpina, ela tem a sua live, né? Ela faz toda a transmissão, tem a sua transmissão no canal do YouTube. Quem administra você também, aquela questão da... Nada é você ali. Não, não, questão da live Da não. live não, né? Não. Mas quem apresenta? Você chega a apresentar na live ou tem apresentações? Depende dos eventos, né? Tem eventos que ficam só transmitindo para o palco mesmo, mas alguns a gente faz inserção ao vivo. Inclusive, não só em festividade, mas, por exemplo, a gente teve agora o IPTU premiado, né? Era Sim. necessário que fosse público, então, além de ser na praça, a gente fez a transmissão ao vivo também e eu estava ali entrando para Foi, comunicar a população. foi você que fez toda
as entrevistas, toda Isso, a relação isso, desse IPTU premiado. isso. A gente recentemente recebemos aqui Lucas Israel, que de fato falou sobre essa questão do IPTU, ele falou aqui os interesses da população, e isso é muito bom, entendeu? E aí a gente já acompanha a gestão de fato diferente, entendeu? Sobretudo com a comunicação. Todas as ações a gente já consegue ter de forma antecipada tudo que vai acontecer. E isso é muito bom para a gente da imprensa também, entendeu? Isso. Eu acho que não só de forma antecipada, mas às vezes até em tempo real, né? Sim, Numa festividade, por exemplo, o pessoal que não pode acompanhar presencialmente tá ali de casa, no sofá de casa, sabendo como é que tá rolando tudo. No que se diz respeito a todas as informações de obras a programas, a gente tá sempre divulgando em tempo real também, quando tem um lançamento, quando tem uma inauguração, quando tem um saúde itinerante, por exemplo, que vai para a zona rural, para as comunidades mais. A gente mostra esse conteúdo e o pessoal fica sempre antenado em tudo, então é muito importante. e você gostou da experiência de vir trabalhar numa gestão. Gostei sim, era algo novo pra mim, né? É, Mas hoje eu tô habituada, eu gosto do que eu faço. muito bem. Estamos conversando aqui com a Aline em nosso podcast, Aline Melo, ela que é jornalista, a gente já acompanhou um pouco da história de vida de Aline, de como ela iniciou nessa coisa do jornalismo, que Carpina tem muito, a gente falou aqui sobre essa questão de Carpina recepcionar e exportar bons profissionais. E aqui em Carpina, aqui na região, quem que você admira assim na comunicação? Na comunicação da prefeitura especificamente? Não, na comunicação em geral, a gente sabe que tem tem bons comunicadores, né? Você Sim, falou de Elielso aí, que eu acredito que é uma referência também, sim, sim, né? sim, é sim. Mas sempre tem bons comunicadores, entendeu? É. Quem você Destacar uma um pessoa. destaque, exato, uma Eu pessoa de gosto destaque. muito do trabalho de Maílson, por exemplo, é um profissional que está sempre Maílson, é, do Voz do verdade, Pernambuco, está sempre no verdade. nosso pé, inclusive, né, pedindo informação, pedindo sempre os detalhes de tudo que acontece. Eu acho muito interessante esse trabalho dele. Ele está sempre ao lado de Francisco Júnior também, né, um grande nome Sim. na nossa cidade no quesito comunicação. E como assessora de imprensa, eu posso dizer que é uma pessoa que está sempre ali a postos para tudo, né? Ligado em tudo, ouvindo a população também, cobrando a prefeitura quando necessário. Então, é uma pessoa que eu destaco nesse meio. Olha, Aline, como é que funciona teu trabalho? A gente vê na rede social, vê aquela coisa tudo prontinha, mas como é que você elabora aquela questão, aquela pauta? Da onde vem aquelas inspirações de elaborar a pauta? Eu sei que o seu companheiro que está ali gravando, o seu colega de trabalho que está ali gravando, ajuda bastante, mas sempre tem que ter uma inspiração, buscar ideias de como é que vai fazer, como é que vocês trabalham, você trabalha em conjunto. Sim, trabalhamos em conjuntos, muitos roteiros a gente faz junto, inclusive pensando junto. Vou até destacar um que foi o Por Dentro das Obras, um quadro que eu fiz com o Gui, inclusive estava lá eu, Gui, Kaline, todo mundo pensando junto, né? No nome do quadro, como é que a gente podia fazer para deixar ele mais dinâmico, interessante para a população, porque assim a gente junta dois fatores muito importantes. Primeiro, trazer essa transparência para a população, mostrando tudo o que está acontecendo nas obras, atualizando, né, mostrando o avanço de cada tijolinho ali que vai sendo colocado e, ao mesmo tempo, um vídeo divertido que atinge todas as esferas, né? Porque quando a gente fala de uma comunicação política na prefeitura, muitas vezes um jovem ou uma pessoa que não é tão antenada a estar ali por dentro do que acontece no município poderia não se interessar. Mas com um vídeo dinâmico, que usa da criatividade, que sabe utilizar bem de tudo que as redes sociais propõem, né, já torna o material interessante e o conteúdo chega a todo mundo, independente da idade, do perfil daquela pessoa. O vídeo depende muito do assunto, né? Se é um vídeo mais curto, se é um vídeo mais longo, mas tudo a gente faz em conjunto, assim. Aline, você também usa a sua rede social? Você tem alguma rede social que utiliza para levar algum tipo de informação? A gente acompanha nas plataformas da prefeitura, mas Sim. você utiliza de forma pessoal alguma rede social para poder propagar informações?
Hoje, o meu perfil no Instagram, ele é muito mais profissional do que pessoal. Embora isso não seja 100% decretado, né? Ainda assim, eu compartilho muito mais do meu trabalho, às vezes os bastidores ali por trás do trabalho na prefeitura e outras coisas que eu faço também, do que de registros pessoais. Então, hoje, meu Instagram, ele é muito mais com esse viés e eu gosto muito, né? Porque por trabalhar com comunicação e hoje ter um Sim, pezinho ali nas redes sociais, acaba que a gente ganha gosto e fica até acostumado, adaptado acostumado. a fazer isso. Então hoje, quero até inclusive é uma das metas para 2026, poder expandir mais isso, postar mais, né, e trazer mais essa comunicação profissional para o meu Instagram também, porque acaba que é algo muito importante para a profissão da gente, né? A gente tem que ter É, essa visibilidade em algum lugar e eu gosto sim de usar meu Instagram para isso. Inclusive, posso fazer meu merchan aqui pedindo pro pessoal me seguir no Instagram. vontade, é vontade. É Aline Melo com dois M's e dois O's. Aline Melo. Aline Mello. É. Então, quem quiser acompanhar mais conteúdo, siga ali a Aline na rede social do Instagram para poder acompanhar esses detalhes. Ô Aline, você tem um nicho específico? Assim, o jornalista, cada um tem. Ele migra para uma área Aham, específica, né? Qual a sua sim. área específica? Eu acho que essa pergunta é muito boa porque a cada semana eu mudo a resposta dela, né? Acabei de terminar a faculdade, então eu penso muito numa possível especialização, qual a área que eu quero focar. Então essa é uma pergunta bastante atual para mim. Eu tô pesquisando e me questionando bastante com relação a ela. Mas hoje, se eu fosse responder para você, seria realmente cultura. Eu Cultura. gosto muito de cultura. Eu acho que provavelmente é a parte que eu tô mais balançada, assim. Mas eu tô aqui com o pé na política também, né? Sim, sim. Acaba que a gente tá aberto a várias possibilidades, mas se eu fosse escolher hoje seria cultura. E até dentro da política tem a pasta da cultura, né? Você é especificamente dentro da prefeitura, você consegue trabalhar em outras secretarias, passar a mensagem de outras secretarias? Sim, eu acho que essa é uma das partes mais gratificantes, assim, porque a gente sai conhecendo várias pessoas, indo em vários lugares. Eu tenho uma relação muito boa com todos os secretários, mas sempre tem aqueles que a gente fica mais chegado, né, mais íntimo. E eu tô sempre na Secretaria de Cultura, na Secretaria da Mulher, Desenvolvimento Econômico, que são aí chefiados por mulheres também, Mulheres, né? mulheres. Exatamente. É econômico mesmo quando você entra, só vê mulheres. Exatamente, É, tem, verdade. tem os rapazes, obviamente, mas a grande maioria, e mulheres muito inteligentes. Da Inteligentes. secretária, as meninas que acompanham as secretárias, isso é muito bom. Elas são ótimas. Falando especificamente sobre desenvolvimento econômico, a gente tem uma equipe muito firme, né? Que sabe lidar, que sabe resolver, que sabe fazer, mas ao mesmo tempo é aí que tá a delicadeza de ser mulher, né? Também tem a sensibilidade, né? Então são Sim, pessoas sim. que têm todo um estilo maravilhoso. Mulheres ocupando seus lugares, que é importante, Isso. né? Aline, a gente já está se aproximando do período carnavalesco. Como é que a imprensa de Carpina já está trabalhando isso? Porque a gente já acompanhou aí programações de artista que vai bombar a cidade. E como é que vocês já estão trabalhando para a questão de divulgação no período carnavalesco? Tudo é feito por partes e partes, né? Desde a identidade visual, tá todo caminhando nesse processo também, até a produção do carnaval de modo geral. É um trabalho que foi bom você ter falado dessa questão da comunicação com as secretarias, porque a comunicação ela depende muito das outras pastas também para funcionar bem, né? Então é uma comunicação direta entre nós, quanto comunicação, e a Secretaria de Cultura, por exemplo, nesse caso, né? Do Sim. carnaval sempre atualizando, passando as informações para a gente poder divulgar para a população. E daremos início à feirinha do carnaval, que vai ser um lugar que vai dar aí vários adereços, né? Vendas para o pessoal também que quer se produzir para o carnaval. Isso durante o período carnavalesco, na semana pré, Vai ficar até o dia 14 de fevereiro. até o dia 14. Isso, são dias aí para o pessoal que quer garantir adereços, fantasias, uma feirinha que foi pensada para os comerciantes garantirem seu dinheiro e ao mesmo tempo a população também conseguir esse local, né? Uma central do carnaval. A gente estava aí divulgando já, teremos uma cobertura no evento. E assim vamos seguir sempre uma pauta de cada vez, porque as coisas no jornalismo tudo é assim, né? Se atualiza muito rápido. Rapidíssimo. A gente mesmo aqui é prova disso que constantemente tem notícias, 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 notícias.
e não para. O jornalismo é isso, entendeu? E tem que Exatamente. separar isso aí, nessa questão aí, tem que separar a questão do jornalismo, né? E da entrega correta das informações, porque aí é uma plataforma, é um portal de uma prefeitura. Muito bem. Ô Aline, como é que você avalia, eu não vou nem dizer da região, também, se você tiver alguma opinião, mas assim, a comunicação de Carpina, como é que você avalia? A gente tem vários portais aqui no município, temos rádios, entendeu? Como é que você avalia toda essa estrutura de Carpina? Eu acho que se eu fosse usar uma palavra seria revolucionária, porque se a gente fosse comparar com a comunicação, isso falando da prefeitura, né, Sim, especificamente, se a gente fosse comparar com os anos anteriores, não existia essa comunicação, não existia esse contato com o público. Então hoje a gente tem uma comunicação tão atuante que está ali no dia a dia, mostrando tudo, com detalhes, conversando com a população e tendo todos os lados, é revolucionário, é um mundo novo para Carpina. E quando eu penso na comunicação de Carpina com os blogs, né, e com todos os profissionais. essa relação que é importante, né? Exatamente, eu vejo que é uma comunicação muito rica, sabe? Como a gente estava falando, né? Carpina é um ponto, uma árvore muito frutífera para bons profissionais e bons profissionais fazem boas comunicações. Então a gente tem grandes blogs, né, que se destacam sempre e não sei se talvez é um desconhecimento meu, mas eu não vejo isso em outras cidades. Sim, Pelo menos não com essa força, não com essa sim. qualidade, não com essa estrutura. E é importante dizer também que são profissionais, pessoas, instituições que começam com pouco, que fazem com pouco, mas mesmo assim conseguem grandes coisas, conseguem muito, né? Então é bonito de se ver. Ô, Aline, e como é trabalhar também com a liderança como a Eduarda Gouveia? É inspirador, porque não tem como não se identificar com ela, né? Nem temos idades tão distantes assim, né? Ela É é só um verdade, pouco ela é mais velha. jovem Ela também, é só um viu? pouco mais velha do que eu, Bem mas é uma jovem, mulher jovem também. Eu acho que ela seria uma bem pessoa. comunicadora. Exatamente, uma excelente. Eu acho que ela desde antes, né, já tinha esse contato com comunicação, então é uma pessoa que é antenada às redes sociais também, é antenada à comunicação. E falando de um jeito pessoal, é uma mulher maravilhosa, né? Ela é muito, muito doce, muito querida. Seríamos facilmente amigas, assim, antes É, mesmo do. Então, verdade. ela é uma grande E vocês inspiração, uma grande combinam referência. bastante. Vocês combinam, isso é bom. É, Isso é bom e agrega demais. Gente, veja que satisfação. Já se passaram mais de meia hora de diálogo, nem parece, tá vendo ali? é A gente rápido. é muito rápido, muito rápido. Muitos assuntos a gente traz aqui, a gente conhece um pouco da história do convidado, que é interessante para a gente demais aqui do Visão. É satisfatório trazer a Aline para falar um pouco da comunicação. É carpinense. É uma das coisas que a gente mais procura trazer para o nosso podcast também. Não que a gente não vá atender as pessoas da região e de outros municípios, mas a gente gosta de trazer as pessoas de Carpina que se destacam. Então a gente traz um camarada que se destacou no Recife. Recentemente a gente trouxe até um secretário da Recife Prev, que foi de Carpina, nasceu em Carpina, mas está morando no Recife, mas fazendo um bom trabalho na prefeitura do Recife, entendeu, Aline? E a comunicação é para isso mesmo, entendeu? Trazer as boas histórias e, e dialogar mesmo e levar para aquela geração que às vezes não teve conhecimento de que aquilo aconteceu. Muito bom receber você aqui conosco, entendeu? Muitos papos a gente vai abordar no decorrer desse ano, porque a comunicação sempre vai existir, você lá na sua área sempre nos ajudando, porque aqui a gente sempre chega os informativos de Aline Mello, os informativos de Aline Mello. E isso é importante, a prefeitura ter esse diálogo com a comunicação. Então, assim, eu deixo o espaço aberto, Aline, para essa câmera aqui, para você falar algo que queira falar, que a gente talvez não tenha comentado, mas que você acha muito relevante comentar aqui no nosso programa. Eu acho que tem um ponto no jornalismo que eu gosto muito e que levo como lema. Eu queria aproveitar o espaço, a oportunidade para trazer essa reflexão também. Inclusive, é até uma frase que está na biografia do meu Instagram, que é sobre ouvir com atenção e falar com propósito.
A parte de escuta, de você ter essa simplicidade, essa humildade de ouvir para depois falar, eu acho que é essencial na vida de qualquer comunicador que quer falar com propriedade e com valor, com conteúdo de valor, independente do assunto e do conteúdo que seja ali abordado. Eu acho que é sobre abrir mão da vaidade, né, que possa existir ali nesse processo de comunicar, para você dar atenção ao assunto, à notícia, à informação, ao telespectador. Eu acho que esse é o meu maior lema, que eu todo dia exercito, né, para tentar seguir na profissão e ter uma comunicação com propósito, um jornalismo feito com propósito. E é essa a mensagem que eu gostaria de espalhar, assim, no que se refere a jornalismo. Eu espero que essa seja a forma que as pessoas possam olhar o meu trabalho também, né? E assim tenham essa ponte de segurança, porque comunicar é sobre muito as pessoas, né? E a Verdade, gente. E eu fico verdade. muito feliz de estar aqui com você, admiro muito vocês, de modo geral, você, o Visão Comunica. Então, foi um prazer, está sendo um prazer. Que coisa boa. E que continue trabalhando com essa essência, porque tá ganhando aí boas proporções. Parabéns, Obrigada, muito Aline. obrigada. Esse foi mais um podcast, o Radar Visão, com a presença de Aline Melo, jornalista, também assessora de comunicação da Prefeitura do Carpina. Então acompanhe toda quinta-feira aqui no nosso podcast. A gente vai trazer personalidades de Carpina, da região, para contar a história, entendeu? E contar um pouco de sua história também, que é importante. Então, este foi mais um podcast Radar Visão. Até a próxima.